Olá pessoal, hoje nós vamos comentar sobre uma notícia a respeito do Facebook. O Zuckerberg divulgou uma nota essa semana, né, e foi amplamente falado nesse final de semana, hoje segunda-feira, 25 de maio de 2020, dizendo que continuará com plano de expansão nos próximos 5 a 10 anos e que vai adotar o trabalho remoto de forma permanente, que é o conhecido home office. Ele diz que isso é uma página virada e que não mais vai retornar aos grandes escritórios. Promete contratar esse ano ainda cerca de 10 mil pessoas relacionadas à engenharia de produtos do Facebook. E ele diz uma coisa muito interessante, que os espaços que possui serão espaços de convivência, para reuniões presenciais eventuais e para aqueles empregados que queiram se deslocar para não é mais o local principal de trabalho, o escritório da empresa, e sim uma coisa eventual. Diz que essa mudança remota ela é caminho sem volta, não só em relação à questão da economia, né, de estrutura da empresa, mas também do conforto e da conveniência dos empregados. Eu, motivado por essa notícia, resolvi conversar hoje com vocês aqui a respeito dos problemas, dos conflitos que eu tenho recebido em relação ao home office. O home office é muito mais fácil para quem trabalha na área digital, porque já é acostumado a ficar ali meio que isolado na sua baia, tratando diretamente com o computador. Mas para aquelas pessoas que tinham um trabalho menos digital e mais presencial, realmente é uma mudança muito radical. E é muito difícil ela conseguir paz, muitas vezes, no ambiente doméstico. Os principais conflitos que têm chegado a mim em relação ao espaço, porque se reclama muito de que não há um espaço tão grande na casa, né, nas residências do trabalhador médio, para que fique isolado, para que seja um ambiente de escritório, para que a pessoa possa fazer reuniões, tem que se falar, não só escrever, de forma tranquila e com uma certa... esteja preservado, né, que aquela conversa não seja ouvida por outras pessoas que habitam a casa. A outra coisa é com relação ao computador. Muita gente que não tinha um notebook, tinha até um notebook, mas usava toda a estrutura da empresa, às vezes um teclado, também aqui mesa, cadeira, está reclamando muito disso. E por fim, a questão da conexão web, né? Que muitas vezes você trabalha numa empresa que tem uma fibra ótica, um portal dedicado, a rede é muito mais estável do que naquele bairro de subúrbio, que a rede oscila, quando dá uma chuva, um vento, a internet para e por aí vai. Sem contar as panes elétricas que nós estamos acostumados a sofrer, né, nos bairros residenciais e normalmente nos locais que está a maior densidade de escritórios não acontece. Né? Há prédios, inclusive, com geração de energia própria. Né? Então, fica aqui esse comentário de hoje, dizendo que o home office realmente é uma coisa que já existia, mas ele foi antecipado, né, pela pandemia, e eu vejo o home office como aquele caminho, você sempre fazia um caminho, né, quando ia para o trabalho, e você um belo dia caiu uma árvore nesse caminho e você resolveu fazer um atalho. E aí você passou a gostar mais do atalho do que do seu caminho principal. Então o home office é uma coisa que, apesar de ter essas críticas que eu falei aqui, tem agradado muita gente, não só a classe dos trabalhadores, como também dos patrões, porque eles vão ter menos despesa com estrutura e estão tendo uma maior dedicação de trabalho. Apesar de a gente saber que essa maior dedicação de trabalho é porque as pessoas estão reclusas em casa sem poder sair para nada. Isso não quer dizer que vai manter esse mesmo ritmo. Em relação a essa estrutura, eu acredito que com essa economia, essa estrutura que eu digo doméstica, com relação à economia que as empresas vão ter, né? E mudando esse cenário, a exemplo desses gigantes, como é o próprio Facebook, eu acredito que as empresas vão passar a investir nas residências.
dando um computador melhor, uma mesa, uma cadeira, estruturando mais a residência, podendo até dar uma ajuda no aluguel para que a pessoa more num espaço maior, para que elas tenham um maior conforto, trabalhem com maior segurança também, com maior conforto em si. Vislumbro ainda, no ramo da construção civil, a possibilidade de prédios residenciais com coworks integrados, para que a pessoa continue naquele seu ambiente residencial, mas que ele desça para um andar específico e ali trabalhe numa baia, sem precisar estar se deslocando, né, de longa distância. Nesse comentário do Zuckerberg, ele fala inclusive que os empregados terão maior ganho porque não precisarão morar tão perto nos grandes centros urbanos, poderão morar em áreas mais distantes que o aluguel é bem mais barato. É isso aí, é o comentário de hoje. Um forte abraço e tchau.